Nessa aula sobre MACD eu vou ensinar para vocês sobre esse indicador, como utilizar ele com eficiência, porque apesar de ser um indicador bem conhecido e bem famoso no mundo do trading, pouquíssimas pessoas sabem utilizar ele com eficiência. Por isso que muitas pessoas, inclusive, falam mal do MACD. Mas ele é um excelente indicador e principalmente se você souber utilizar ele na hora que deve ser utilizado, você pode sim gerar resultados e ter lucro com ele. O MACD, assim como outros indicadores técnicos, ele é um indicador com atraso, ou seja, ele traz sinais de atraso. Ele precisa fazer com que o movimento do mercado aponte uma direção primeiro, para depois você se posicionar. Por isso que ele é ainda assim ineficiente quando a gente compara com uma projeção de price action mais assertiva ou uma análise gráfica mais assertiva com price action. Então, você nunca vai utilizar o indicador MACD sozinho. Se você utilizar isso, como muitos iniciantes o fazem, você vai tomar na cabeça várias vezes e vai ter muitos prejuízos. Mas se você usar ele de forma inteligente para você confirmar uma tendência, até porque ele serve para isso, ele é um indicador para você filtrar uma tendência, conseguir identificar de forma correta uma tendência, você vai poder ter sim uma qualidade de trade maior. Então, eu vou ensinar nessa aula para vocês como você vai interpretar o MACD e como você vai utilizar ele de forma estratégica para você aumentar os seus ganhos no mercado de criptomoedas. Então, o MACD foi criado na década de 60 e ele mostra a diferença entre dois sinais, tá? Então, nós temos uma linha, tá, que é chamada de MACD e essa linha ela é composta, ela é produzida através de duas linhas, geradas a partir de duas linhas de duas médias móveis exponenciais no gráfico. Então nós temos essa aqui que pode ser considerada a linha de MACD e ela é composta por duas linhas, ok? Então essa aqui é do MACD. Não confunda, a linha do MACD ela possui duas linhas, ela é composta por duas linhas aqui dentro dessa mesma faixa, ok? Verde. Nós também temos uma outra linha que é a linha de sinal, tá? Que é essa linha roxa mais fina. E nós também temos o histograma, que é uma evolução do indicador do MACD ao longo do tempo. Então, no início dos tempos do MACD, usava-se só a linha de sinal e a linha MACD composta por duas linhas. E o histograma foi adicionado depois. E o histograma, ele nada mais é do que o resumo dessa transição entre esse cruzamento dessas linhas de uma forma facilitada. Só que muitos traders, incluindo eu, a gente gosta de utilizar o MACD com a composição cheia, ou seja, com a linha de MACD, a linha de sinal e o histograma. Tem outros que utilizam só o histograma, e aí por isso você pode ver alguns traders utilizando apenas essas barras, essas colunas, ok? Então o MACD ele é composto principalmente por essas duas linhas, ok? A linha de sinal e a linha MACD, que é composta por duas outras linhas médias móveis exponenciais. Então quando o MACD cruza abaixo do sinal, ele indica um movimento de preço de baixa, tá? Então quando a linha MACD ela passa cruzando por baixo da linha de sinal, ela aponta uma direção do mercado de uma tendência de baixa, ou seja, o mercado podia estar em uma direção de alta e agora ele está mostrando para nós que o mercado está perdendo força, o mercado comprador, e o mercado vendedor está começando a ganhar força. Então a linha de sinal, quando ela tiver esse cruzamento por cima da linha MACD, nós temos então uma tendência de baixa, quando a gente vê essa boquinha descendente, tá? Quando, pelo contrário, a gente vê o MACD cruzando por cima, acima da linha de sinal, ele indica um movimento de preço altista. Então a tendência é que quando ocorra a abertura dessa boca abaixo da linha zero, isso indica cessar a força vendedora e início de potencial de força compradora. Só que, porém, quando o mercado ele está numa tendência clara de alta ou de baixa, esse sinal MACD, eles nos mostra com muita precisão, com muita facilidade essa indicação de compra ou de venda. Mas quando o mercado está numa lateralização de preço, ele produz muitos sinais falsos. E muitas vezes a gente está acompanhando o mercado em uma direção de consolidação, onde o mercado está num movimento de lateralização. Bom, entendendo a teoria básica, eu vou passar agora no gráfico para vocês e vou mostrar em que situações nós vamos utilizar o MACD no nosso dia a dia. Para você adicionar o indicador MACD aqui no TradingView, você clica aqui em indicadores, digita MACD, ok? E seleciona esse primeiro aqui, não o estratégia, esse aqui, tá?
Bom, ali está o nosso poderoso MACD. Aqui eu estou no gráfico diário e a gente mostra aqui no gráfico diário, aparentemente está querendo ocorrer um cruzamento da linha do MACD com a linha laranja de sinal. A linha MACD, essa linha azul, ela é composta por duas linhas. Então eu vou clicar aqui, ó, em configurações, e você vai verificar, ó, a linha rápida, a linha lenta e o sinal da linha, ou a linha de sinal, que é a linha laranja. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, a gente vai ver a modificação da linha laranja. Ó, se a gente colocar 50 períodos, pode ver, ó, linha laranja modifica o período, tá? Como é que eu deixo configurado? Eu deixo entre 12 e 15 e não 9, tá? É um gosto pessoal meu, porque o Bitcoin ele mostra vários sinais de quebra de tendência, de reversão de tendência, onde parece que vai acontecer uma queda muito grande e logo ocorre uma reversão, porque é um mercado mais volátil. Então eu deixo na linha 12 de preferência, tá? Nós temos a linha então mais rápida e a linha lenta. Na linha lenta eu vou colocar aqui 56 e na linha rápida eu vou colocar aqui 25. Tá? Geralmente essa é a configuração que eu gosto de utilizar, porque às vezes aqui pode dar no gráfico diário ele pode dar um sinal falso de venda, só que ele pode estar pegando um pullback para continuar subindo. Mas o mais importante de você interpretar o MACD e entender o histograma, a linha lenta, a linha de sinal, o próprio MACD em si, é você entender que quando ocorre o cruzamento das linhas, da linha do MACD sobre a linha de sinal, então a linha do MACD é a linha azul, sobre a linha vermelha, nós temos uma tendência de alta, que foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Então permanecemos com essa configuração entendendo que ele pode continuar subindo, ou seja, o preço do ativo ele pode tocar aqui e continuar subindo, certo? Nessa configuração. Se você faz com um MACD padrão, você já estaria pensando em vender e poder cair aí num bear trap, tá? Então, já logo modifique a configuração e coloque a configuração igual a que eu utilizei aqui, certo? Muito bem. Aqui no histograma, então, ainda parece que a tendência continua sendo de alta, mas ele está enfraquecendo. Então, você vê que tem umas barras verdes mais fortes, e você vê no histograma que tem umas barras verdes mais fraquinhas, mesclando quase com o branco, né? O que representa isso? Representa que quando nós estamos com as barrinhas verdes bem coloridas, nós estamos em tendência de alta forte. Quando ele começa a fraquejar ou a tendência começa a se perder, lembrando que o MACD ele pode ser também muito parecido com o ADX, tá? O DMI, ele é um indicador para a gente identificar uma tendência, né, e ver qual tendência nós estamos. Mas aqui, ó, ele também mostra uma perda da força da tendência. Então ele pode começar a perder a força de tendência de alta, mas ele também pode dar falsos sinais de perda de força de tendência, como assim aconteceu aqui, ó. Então aqui estava em forte tendência de alta, aparentemente ele começou a perder a força de alta, logo ele, ó, já pegou e pescou mais uma grande alta, tá? Ele também se movimenta ali em formatos de ondas. Aqui é a mesma coisa, ele estava em tendência de clara de queda, começou a perder força de tendência de queda, parecia que o mercado ia mostrar reação e logo ele continuou a tendência de queda. Então não quer dizer que quando ele está caindo o histograma e vai acontecer o cruzamento que você deve vender absoluto, tá? Você vai fazer a venda de uma forma mais tardia, quando de fato ele formar uma boca maior, como neste caso aqui. Então a gente sempre vai tentar comprar quando ele formar uma boca, não aqui no cruzamento, exatamente no cruzamento, porque ele pode fazer um falso cruzamento e continuar o movimento da tendência anterior e não uma reversão de tendência, certo? Mas o mais importante que eu quero ensinar aqui para vocês, utilizando o MACD, é que você sabe que eu gosto mais de utilizar o Price Action, certo? E eu gosto muito de utilizar o Price Action com alguns indicadores para avaliar se a gente está encontrando um novo fundo do ativo depois de uma grande queda. Então a gente estabelece a formação daquelas cunhas, ok? A gente estabelece a formação das cunhas de alta no Price Action, que você vai aprender na aula de Price Action. E na cunha de alta aqui, o preço ele tende a cair e perdendo força até ele dar um pump, até ele explodir de preço, como aqui aconteceu aqui também, tá? Então, ele tende a fazer esse movimento e explodir para cima. Porém, a gente quer saber exatamente quando isso vai acontecer. Aí a gente vai fazer a tal da divergência bullish, que eu vou ensinar também um pouco mais, eu vou falar um pouco mais na aula no módulo 7. Então, a divergência bullish é o quê? A tendência do gráfico é mostrar queda
e aí você pega aqui e você vê, pô, mas ali tá mostrando queda e aqui ele tá mostrando alta no MACD. Isso aqui pode ser considerado um sinal de divergência bullish, ou seja, quando a gente está com a linha de tendência de baixa no ativo e a linha de alta, né, de ascendência, né, no gráfico, no indicador gráfico, e você pode não só utilizar no MACD, mas pode utilizar no estocástico, no RSI. Quando nós temos essa divergência, quer dizer que a queda pode ser cessada em algum momento e começar a continuação de um movimento de alta. Eu vou mostrar isso aqui para vocês não só no gráfico do diário, mas também no gráfico do intraday, que eu vou colocar aqui no de 1 minuto, tá? Então aqui no de 1 minuto eu lancei agora uma ordem lá no grupo do Mestre Bitcoin falando, olha, pode ser que a queda esteja cessando, né? E eu acabei de postar isso lá no grupo. Acabei de postar. Então a gente vai aumentar aqui, pessoal. E eu vou mostrar para vocês a divergência bullish que eu encontrei. E eu falei para eles, olha, eu acho que não é mais queda. Agora eu acho que ele vai começar a subir ou pelo menos vai cessar a queda momentaneamente. Então, por quê? Por causa dessa divergência bullish aqui, ó. Surgiu no MACD uma divergência bullish, sinais muito abaixo de sobrevenda. Então, no gráfico do diário, aqui no minuto a minuto, estavam mostrando já que a força vendedora estava perdendo um pouco da sua força neste momento e a força compradora pode começar uma reação. Fiz a divergência bullish, falei para sinal de entrada de recompra de bitcoins nesse período aqui. Quem recomprou já está com um lucrinho aqui no day trade, tá? Então, quando está nessa situação, claramente, quando forma essa segunda ponta aqui, aí eu já sei que muito provavelmente nós estamos sim considerando uma divergência bullish. E agora, neste momento, quem comprou no sinal que eu passei, tá? Incluindo eu mesmo, né? Porque eu fiz essa compra, já está com 1% de alta, 1,27% de alta no gráfico diário, no day trade. Então esse tipo de oportunidade é interessante. Aqui também você pode ver outra situação. Aqui nós temos uma divergência. Outra situação que você pode ver é que aqui, ó, quando não tem divergência bullish, o preço ele tende a continuar caindo. Dá uma olhada aqui, ó. Vê como ele seguiu exatamente este sinal aqui. Ele seguiu exatamente esse sinal aqui. Então aqui você venderia novamente, porque você saberia que ele não estaria numa divergência, que ele estaria congruente, o sinal técnico com o price action está congruente. Então aqui a direção seria de continuação de queda. Neste momento chegamos agora então num período em divergência, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que toda essa fase aqui, ó, ele está acompanhando, ó, corretamente, tá? Até que chegou no momento de divergência bullish. Aí sim, aí você compra e pensa em alta de curto prazo neste exemplo aqui. Então, por mais que tenha um grande movimento de queda no diário, como está acontecendo no dia que eu estou gravando o vídeo aqui, você pode aproveitar e estar bem e se posicionar muito bem, conseguindo fazer operações de day trade e scalpers, usando divergência bullish com MACD. Quando dá essa divergência bullish, ela tem uma assertividade muito grande, tá? Tem uma assertividade muito grande. Não é 100%, você precisa considerar outros fatores também, como se você está operando próximo ao suporte, próximo a uma resistência, se está dentro de uma linha de FIBO de longo prazo, de médio prazo. Então você vai adicionar vários elementos de ingrediente nessa sua análise, dentro de um grande caldeirão de análise, para você definir junto com o MACD e outros sinais técnicos, se é um momento bom de compra ou de venda. Neste momento aqui, era um bom momento de compra por causa disso, tá? Vou ver aqui no passado do Bitcoin recentemente, aqui no gráfico diário, para a gente ver em operações de swing trade, de longo prazo, se a gente encontra aqui, historicamente, uma divergência bullish. E provavelmente, sim, provavelmente a gente vai encontrar uma divergência bullish. Eu só vou ajustar aqui o MACD. É só você ficar arrastando aqui, tá, pessoal? A barra lateral aqui para puxar e deixar ajustadinho aqui os tamanhos, tá? Já vai praticando aí e encontrando isso. Aqui no passado do Bitcoin, recentemente, quando a gente estava querendo descobrir onde era o novo fundo do Bitcoin, eu encontrei uma divergência bullish naquele período, tá? E foi lá naquele período que eu gravei até o vídeo falando que eu estava comprando Bitcoins porque eu acreditava que era o novo fundo do Bitcoin. Aqui, ó, pessoal, nós tivemos uma grande divergência bullish no gráfico de 4 horas. Sempre vai verificar no swing trade 4 horas, período de 4 horas, 1 hora
e períodos aí de diário, tá? Aqui no de 4 horas eu encontrei uma divergência bullish bem forte e de fato aconteceu uma alta. Ó, veja que quando o preço ele cai, ele está caindo, é bom você ir detalhadamente dentro dos gráficos intraday, que é de 4 horas, de hora em hora, de minutos, de 15 em 15 minutos, de hora em hora, você localizar com o MACD as divergências, tá? E nesse caso aqui, se você tivesse operado na divergência bullish, aqui novamente também, então aqui no price action, tendência de queda, clara de tendência de queda, e aqui ó, veja que ele formou como se fosse um fundo, né, duplo, e aqui ele estava formando topo duplo, então ele estava com topos aqui, certo? Só que aqui ele estava formando fundos duplos, ó, tá? Então ele estava com topos menores, mas também se apertando dentro de uma cunha de alta. E aí quando você soma o sinal de cunha de alta com a divergência bullish, é um forte sinal de você comprar. Então se você tivesse tomado a decisão de comprar aqui, ao final da abertura da boca, aqui ó, no início da aberturinha da boca, dentro de uma, respeitando uma divergência bullish, você teria lucrado aí bastante, tá? Você teria lucrado um valor bem alto. Tá? Então 28%, 30% de alta logo depois dessa divergência bullish de longo prazo. Quanto maior for a divergência no tempo gráfico maior será a resposta, o pullback, o retorno de tendência. Então se ele está mostrando que está em uma divergência bullish, nessa situação, no gráfico de diário ou no gráfico de 4 horas ou no gráfico semanal, é muito interessante você pensar em comprar visando o longo prazo, uma operação de swing que pode te dar ali 30, 20% de lucro em um curto espaço de tempo, em poucos dias, 10, 15, 20 dias, beleza? Quanto mais você pode utilizar também em períodos curtos, então você pode utilizar, por exemplo, em gráficos de 1 hora, você pode utilizar gráficos de 1 hora e você também pode encontrar sinais para você verificar incongruências aqui e divergências bullish e bearish, tá? Então divergências urso e divergências touro, tá? Então a divergência touro é aquela que dá o sinal de queda no price action e seção da queda no MACD. E quando é o contrário, quando é uma tendência de alta e aparentemente o preço está continuando a subir sem parar, só que no MACD ele está começando a querer mostrar uma reversão e um topo duplo, né, um sinal de queda de longo prazo, isso é uma divergência. E quando acontece a divergência, é muito bom, é um sinal muito interessante para você colocar um stop bem curtinho, um stop muito próximo depois de um suporte ou resistência, e você tentar operar, fazer uma operação de day trade ou swing trade lucrativa. E agora nós vamos falar de outros indicadores técnicos.